Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bom, estamos aqui no mais um encontro da Mundaka Upanishad pelo Swami Paramartananda. O Swami, nesse trecho que a gente está lidando, ele está conversando um aspecto muito importante, que é a tal da localização de Deus. Ele está mostrando pela escritura que tem um modo de abordar isso, porque as pessoas, como estão muito referenciadas no seu corpo, na sua mente, isso quer dizer que elas estão baseadas numa referência experiencial, então ela é espaço-temporal. Então, ele comentou aqui, um pouco acima, deixa eu ver, ele comentou um pouco acima o próprio verso dessa Upanishad, falando sobre isso, olha, que é o segundo verso dessa sessão. Olha só, o auto-refulgente Purusha, né, Brahman, não tem forma, existindo dentro e fora. Esse existindo dentro e fora é um problema para quem está situado espacialmente, né? Como assim? Dentro e fora só tem Deus? Deus não está lá e eu não estou aqui? E, além disso, ele fala aqui que Deus está além da experiência. Ele é sem prana e sem mente. Ele é puro. Puro quer dizer, ele é não tocado pela experiência. Isso não é para a pessoa confundir com algo moral, não é isso. Puro na escritura quer dizer que ele é intocado pela experiência e pelos resultados da experiência. E ele é além do não manifesto. O não manifesto, ele faz parte do mundo manifesto. Ele está ali no sistema causal. Tá? O Krishna fala isso abertamente no Bhagavad Gita. Né? É composto do manifesto e do não manifesto. Isso aqui é para desafiar as noções espaciais da pessoa. Então, a escritura, lentamente, se a pessoa vai contemplando esses versos, não é que ela vá realmente visualizar algo dentro e fora. Isso é literalmente impossível. O que a escritura está fazendo é tirar a referência da pessoa da experiência. Está querendo dizer que a referência verdadeira ela não pode ser situada numa visão experiencial. Basicamente, todos os versos sempre vão dar uma pincelada nisso, quando realmente eles estão falando sobre o Gnana Yoga. E agora, finalmente, então, por que eu falei isso? Porque agora vai vir a pergunta do Swami. Afinal de contas, você falando para devotos, ou para pessoas crentes, ou para pessoas que têm uma referência religiosa, tá? Aí vem aquela famosa pergunta: onde está Deus? Afinal de contas, como é que o Veda trata isso, né? Onde está Deus? Deus está em algum lugar? Essa é a grande pergunta. Deus está em algum lugar? Porque sempre me ensinaram que Deus está em algum lugar. A gente já comentou várias vezes essas pessoas que, a hora que falam Deus, olham para cima. Então, para elas, Deus deve estar em cima, né? E por aí afora. Outros acham que Deus está oculto. Olha que engraçado, né? Mas, de qualquer modo, estando oculto, ele está em algum lugar também. Então, agora vem aquela pergunta: afinal de contas, para o Veda, aonde está Deus? Para o Veda, essa pergunta faz sentido? Para o Upanishad faz sentido? Né? Então, vamos lá. Assim, Bhagavan é chamado Amurtaha. Onde está ele? Aí ele botou uma frase aqui que deve ser em tâmil. Eu não encontrei a tradução dessa frase. E ele acabou chamando aqui Panduranga, que está em Pandaripuram, está em Chennai também. Então, o quê? Isso aqui, ele está brincando aqui com um jogo de palavras que eu não consegui entender. Né? Então, o quê? Então, vamos para Pandaripuram. Que lógica é essa?
Isso que está no local está em Chennai também. Portanto, a gente não precisa ir para isso, para Pandaripuram. Bem, eu não conheço o idioma muito bem, né? Parece que ele não conhece muito bem o Tâmil. De qualquer forma, precisamos de uma localização de Deus até que a nossa mente evolua. Olha que interessante. O que que é a mente evoluir aí? É uma mente capaz de conceber em tese o inconcebível. Ela não vai responder. As pessoas ficam tentando responder. Não é uma resposta. Uma mente pronta é uma mente que sabe, conhece as limitações da cognição dela. Então, essa que é a evolução da mente. Precisamos provisoriamente de uma localização de Deus até que a nossa mente esteja pronta para lidar com uma ideia meramente abstrata, que é inexprimível praticamente. Ou seja, Deus está dentro, está fora, como a gente viu nesse segundo mantra dessa sessão que eu falei em cima. Deus está dentro, está fora, é exatamente o que foi falado lá acima. É inconcebível. Então, essa é a mente evoluída. Ela concebe a possibilidade do impossível, daquilo impossível o quê? Impossível é aquilo que está fora da experiência, está fora do seu registro experiencial. Deus, então, por enquanto, tem de estar localizado nos centros de peregrinação. Deus tem de estar localizado nos tempos. Ah, olha só, saiu uma coisa aqui do Marcelo. Vamos ver. Marcelo achou, deve ter achado no Google. Achou no Google, Marcelo? Eu pesquisei aqui nos meus textos e eu citei isso no capítulo 4 do Gita, que Ah, o Paramartananda comentou, né? Eu tinha achado, olha entendeu? que Na bacana. Ó. tradução. No Gita Isso, mesmo, que ele menciona na aula, e quando eu pesquisei, aí ele cita isso aqui está em Tâmil, né? é, Aquele que está lá também está aqui. Então, é a mesma coisa quando a gente fala que Deus está dentro e está fora. Aquele que está lá também está aqui. Deixa eu até colocar aqui, e depois eu vou botar uma nota aqui, para depois, quando for botar esse texto inteiro, tá aqui. Pronto. Valeu, Marcelo. Obrigado, hein? Maravilha. Então, a gente continua aqui. Então, por enquanto, por uma mente que não tem como conceber isso, a gente tem que respeitar as limitações da mente. A mente precisa de um preparo, né, para ela conceber isso que está fora da experiência. Não é para ver o que está fora da experiência, é para aventar possibilidade, para ver que é isso. Está lá, nem que seja como um conceito extremamente abstrato. Começa então assim. Então, vamos localizar Deus nos centros de peregrinação. Ele tem de estar localizado nos templos. Temos de ir lá e preparar a mente, e depois compreender o quê? Que Deus é Sarvagataha. Sarvagataha é aquele que está em todo o lugar. Sarvagataha está em todo lugar. Sendo assim, a próxima descrição é Purushaha. Ele está falando aqui do verso. Purushaha aqui está se referindo àquele que também está fora. Está em todo lugar. E é aquele que está igualmente dentro. Aí ele citou aqui o verso 6 do Narayana Shuktan, que quer dizer o seguinte, olha, seja o que houver nesse universo, conhecido pela percepção ou relato, tudo isso é pervadido por Narayana, por dentro e por fora. Tá? Então, isso aqui é uma outra escritura do Veda. Tá? Isso aqui não é uma Upanishad. E sempre tem essa referência da toda a pervasividade de Deus, ou seja, não está situado no tempo e espaço. Na verdade, o tempo e espaço se situam em Deus. Né? Seja o que houver nesse universo, conhecido pela percepção ou relato, tudo isso é pervadido por Narayana, por dentro e por fora. Né? É o Sukta de Narayana, verso número 6. Aí está aqui a referência para quem quiser dar uma olhada nesse sukta todo aqui. Sempre tem essa referência no Veda. Uma hora a percepção ela é tremendamente confrontada. O Veda aponta isso o tempo todo.
está além da percepção, né? E qual é a grande boa nova do Gnana Yoga? É a seguinte, é que é o seu caso também, você é isso. Você não está descrito e nem limitado por essa própria experiência que você está vivenciando. Então, o princípio consciência. Para a palavra Purusharra, de acordo com o sânscrito, duas derivações existem. Agora ele vai entrar naqueles recursos que a gente viu lá em cima, né, que o Veda usa muito. O Veda estuda a etimologia da palavra, né, para ele saber exatamente do que está sendo falado na escritura. Shankaracharya diz isso aqui, ó, Purayati Sarvam Iti Purusharra. Como consciência, ele preenche toda a criação, né? De novo, sempre essa referência. Logo, em todo o lado de fora. Ele está por todos os lados lá fora. Qual é a derivação sânscrita? É esse final aqui, ó, Purayati Sarvam Iti Purusharra. Então, devo eu abrir os meus olhos para ver Deus? Shankara diz, não. Essa mesma consciência é também o tal do residente interno, que nas escrituras você encontra como Atma, né? Atma, ela, a rigor, na escritura em geral, quando se fala Atma sem uma outra referência, está se referindo ao que a gente chamaria de o espírito que reside dentro de todo mundo, né? E ele tá, e qual é a boa nova do Gnana Yoga? Está dizendo que exatamente esse espírito que reside dentro de todo mundo é exatamente essa consciência toda pervasiva. Essa é a mensagem única da Upanishada. É a que importa. É o resumão da coisa. É que Aham Brahmasmi, Atma é igual a Paramatma. Ele está dentro de você também. Está dentro de mim como o quê? Como o experimentador do seu corpo, embora ele não seja tocado pela experiência. Tem que sempre deixar essa ressalva. É a mesma consciência testemunhante, ó. Sakshi Chaitanya, né? Chaitanya é consciência, é a consciência testemunhante, né? Shakshi, aquela que testemunha. Por isso que muitas vezes o indivíduo diz assim, né? É, observe a sua mente. Primeiro começa do corpo, para a pessoa que não está treinada. Observe o seu corpo, né? Observe as energias se movendo no seu corpo. Observe as suas emoções. Observe seus sentidos. Observe as sensações. Observe o movimento da sua mente. É um apelo a que você tenha na experiência o entendimento de que é algo estável, que não se altera com a experiência. É claro que nós não conseguimos separar isso, não é para separar. Isso é para que a mente compreenda que você pode dizer que há um fator fixo na experiência. Mas então eu vou separar isso da experiência? Não, não. A realidade é não dual, você não tem como separar. Mas você pode compreender como se fossem esses níveis de experiência, de manifestação, e ver que lá está algo inalterável. Tudo isso é para conversar com a sua mente, né? Então, por isso que ele está dizendo aqui, é o experimentador do seu corpo. Ah, mas diz que a consciência não é experimentadora. Isso são recursos de palavra. Ele está entrando em contato com uma pessoa que ainda está trabalhando com isso. É o experimentador, está muito envolvida com a experiência. Aí você pode dizer assim: olha, ele é o experimentador do seu corpo, mas ele é um experimentador que não se altera. O que você está fazendo? Você está confundindo, está desarmando os condicionamentos da mente. É para deixar a mente sem pai nem mãe. E o que ela faz? Ela vai atrás da escritura e do professor. Pronto, é para isso. É para deixar a mente perdida mesmo, desorientada. Aí ela vai buscar o quê? Uma possibilidade de orientação, tá? Experimentando corpo, emoções, mente e pensamentos. Como o quê? Como testemunha. Esse é o tal do testemunhante. Mas não se esqueça que testemunhar, como o professor Arlindo fala muito bem, você precisa de algo para testemunhar algo, tá? Tudo isso são aproximações que a gente está vendo. Às vezes a pessoa acha isso, então a consciência ela é uma testemunha, mas agora ela é uma experimentadora. Afinal de contas, o que ela é?
Depende de qual é a sua dúvida. A hora que você enquadrar o seu erro de concepção numa colocação dessa, você agora pode compreender o passo seguinte, sempre assim. Você pega a definição do Vedanta, depois ele te apresenta outra. Ah, o que que eu peguei antes? Você vai jogar fora, né? Não é mais uma referência para a sua mente, você agora vai para outra. Você vai pulando de referência em referência, conscientemente, sabendo o que está fazendo, confiando na escritura. Mesmo quando não há pensamentos, há silêncio. Aí a grande pergunta: e você? Você é o silêncio ou você é aquele que está consciente do silêncio em última instância? E então, né? O que que é você? Ah, eu sou aquele que é consciente do silêncio. É, mas você é consciente da agitação também. Afinal de contas, o que que eu sou? Calma. Na verdade, não há quase nada que possa ser falado sobre você. Mas pode-se encher bilhões de livros durante 11 ons sobre o que que você não é, né? Sobre o que que não te define. Então, você está consciente do silêncio? Não há nada lá, a mente está em branco. Quando você diz que a mente está em branco, como é que você sabe que a mente está em branco? Não há como falarmos de vazio, a menos que estejamos cientes desse vazio, como quem? Como nós mesmos, né? Aí, nesse ponto, você pode se aproximar do budismo Mahayana. Qual é o problema? O Sarvapriyananda disse que uma vez ele foi visitar um pessoal desse. Aí perguntaram para ele, e o que que vocês chamam desse tal de Brahman, hein? Ele começou a falar, falar, falar. Aí eles disseram, não, 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 não é nada disso, não é nada disso. Aí ele diz assim, olha, na verdade, diante das coisas que eu estou falando, Brahman pode ser um grande vazio. Aí os budistas, isso, exatamente isso. Então, está todo mundo falando a mesma coisa, só que se aproxima de modos diferentes. É porque, às vezes, vazio dá a impressão de que é uma coisa desprovida de consciência própria, de existência própria. E o Vedanta deixa claro que é existência própria, é consciência própria, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque não é uma coisa, é aquilo que permite que as coisas aconteçam, né? Isso aqui, o apontar direto usa muito esse recurso, né? Você está consciente do silêncio? Quando você diz que a mente está em branco, como é que você sabe que a mente está em branco? Né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tudo que tem no apontar direto, evidentemente tem no Vedanta, porque o apontar direto, ele basicamente vem do Vedanta. Só que ele é uma casquinha pequenininha e ínfima, removida do Vedanta, para não ter que entrar nesse estudo tremendo aqui de Nietzsche, né? Então, ele tenta evitar isso e aí tira só algumas faixas, né? Desse grande, grande disco que é o Vedanta. Esse princípio consciência sem forma, se é sem forma, ele é o quê? Ele é indefinível. Ele é indefinível, que está ciente da mente vazia. Essa consciência é a consciência residente. E essa consciência é o próprio Deus. Então, aonde está Deus? Deus está dentro, está fora. É o mesmo, né? Deho Devalaya Proktaha, o corpo é o templo, a mente é o Garbhagrihan, santuário de um templo, né? O corpo é o templo. Esse Garbhagrihan, o santuário do templo, é aquele lugarzinho no templo que as pessoas vão lá e tratam como altarzinho, uma coisa, né, mais recôndita. É por isso que, às vezes, as escrituras falam da cavidade do coração, é isso aqui. É a linguagem figurada para isso aqui, né? Aquela coisa mais íntima no átrio do, né, do seu interior, é isso aqui. Por que que a Escritura fala isso? Para você procurar dentro, não é para se preocupar procurando fora. A Escritura está tratando disso. O que é aquilo que, uma vez conhecido, tudo demais se torna conhecido? Veja, a pergunta de Shaunaka não te remete para o mundo externo. Ele está dizendo o que que é aquilo que é conhecido torna tudo o demais conhecido. É uma coisa só, né? Toda Upanishad nunca vai dizer que você tem que se jogar em direção ao mundo manifesto para saber de você, tá? O que eu botei aqui?
Aqui eu botei uma coisa do dicionário, quem quiser consultar, está lá, tá? É o santuário de um templo. A consciência na mente, tá? Por causa da qual você está ciente de tudo. O mais adequado aqui é dizer que é a consciência na qual está a mente, né? Mas numa linguagem que você está falando ainda com uma pessoa, uma visão dual, olha como é que a linguagem do Vedanta ela vai mudando, ó. A consciência na mente. A consciência está na mente? Não. Mas isso é um esforço de comunicação que a escritura faz. A escritura existe por causa disso, para ensinar, para mostrar. A consciência na mente, por causa da qual você está ciente de tudo. Essa consciência imutável, sem forma, é Bhagawan, que existe antes de o corpo ter sido criado. O não encarnado Bhagawan está agora disponível como o eu encarnado, Purusharra. É por isso que ele é a consciência juntamente com o Namarupa externo, né? Ele é a consciência juntamente com o Namarupa externo. O que é o Namarupa externo? É Deus. É Deus. Exatamente Deus. Qual é a natureza do Namarupa? Deus, Brahman. É a única natureza verdadeira de Namarupa, é esse, do nome e da forma. Dentro e fora. Quando você estiver olhando algum objeto, fica brincando. Diz assim, estou contemplando Deus também, né? Estou usando meus olhos para iluminar isso aqui e contemplar Deus também. Por exemplo, essa tela de computador. Baya significa Namarupa externo. Olha como é que a escritura divide aqui, ó, para facilitar a abordagem, ó. Baya significa Namarupa externo. Abhyantaraha significa Namarupa interno. Ele está decompondo a escritura. Sa significa junto com. Bhagavan se apresenta como junto ao externo e ao interno Namarupa, né? Eu tenho o Namarupa interno e tenho o Namarupa externo, e ele se aproxima junto a eles. Namarupa interno significa o quê? Rim, pâncreas, coração, tudo. São todos produtos. Tudo é Karyam, Namarupa. Com ambos os Namarupa, os nome-formas, externo e interno, Bhagavan existe como que ele vai existir como a verdade, a permanência. Olha só, isso aqui quer dizer o seguinte: por meio da forma, ele vai existir como forma. E o que é ele? Essa forma aqui está apresentando o que em essência? O único, a essência, o permanente e a verdade. Isso aparece como forma, rupena. Rupena quer dizer que através da forma isso aparece. Isso é uma dica da escritura. Contemple a forma não como uma forma, mas como isso aqui, ó. Único, essência, permanente e a verdade. A pessoa pode treinar tanto que ela começa a só ver isso, ela contempla tanto que ela só vê isso. Enxergar a forma é bastante secundário aí, né? Numa transação, ela vai enxergar a forma. Transacionalmente, ela enxerga a forma. Mas na compreensão dela, ela olha qualquer forma, ela está vendo o quê? Ela está vendo isso aqui. Ekasara Nitya Satya. Como? Aparecendo como que? Rupena, por meio da forma. Quando éramos crianças, na nossa escola em Kerala, tínhamos uma oração. Já falei sobre isso. Nunca percebi o significado da oração em Malayala. Malayala é mais um dos idiomas da Índia. Tínhamos de cantá-la, porque o professor dizia canta, e na Índia é assim, né? Chega para a criança, o que é isso, professor? Canta. O indiano é assim. Passamos no exame sem saber o significado. Só depois de estudar Vedanta é que percebi o significado. Ele falou aqui da oração. E ele está dizendo, olha, o universo inteiro que concebeste, criaste e fizeste, dentro desse universo, tu entraste na forma de Ananda Dipaha. Por quê? Porque ele é Satchitananda, né? Ele está falando aqui da letra. Eu não vou me deter aqui, que aqui tem uma misturada aqui com Malayalo, com Tamil.
está dizendo que o cara pode entender. Então deve ser Tâmio, que ele está lá no sul. Bom, o que que ele quer dizer é o seguinte, olha, na forma de consciência, mesmo em micro-organismos, está sempre a brilhar, né? Bhagawan é aquela luz suprema. Significa que eu estou me rendendo. Mecanicamente, nós estávamos a cantar durante anos. Devido apenas à Mundaka Upanishad, nós entendemos. Portanto, o que quer dizer isso aqui? É uma oração secular que eles escolheram. Isso aqui está muito citado na cultura, eu não consegui extrair assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma oração que está dizendo para a criança dessa pervasividade total, né, do Senhor, de Brahman, né? A criança canta, não sabe, né? O universo inteiro que concebeste, criaste e fizeste. Dentro desse universo, tu entraste nessa forma aqui, né? E aí ele vai descrevendo, 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 descrevendo. Vamos ver mais ainda. Se você disser Rama Krishna, alguém vai vir brigar, né? Por quê? Porque você tem que usar uma outra palavra nesses locais. Não conhecemos o autor, a mais bela oração universal. Na Índia, muitas vezes, você fala Rama Krishna no local, mas para uma outra abordagem do Veda, você tem que usar outras divindades com outros nomes, né? Aqui eu não me aprofundei aqui nesse monte de idiomas que ele está botando aqui, inclusive sânscrito. Portanto, ele voltou agora para a escritura, né? Sabhayaha Abhyantaraha. Ele está dentro e fora. E essa palavra, adhyarha significa o quê? Não olhem para o dicionário, porque muitas vezes o dicionário não ajuda, nesse caso, né? Adhyarha no dicionário significa bode. Bhagavan não é um bode. Aqui, adhyarha significa Nadjayate Iti Adhyarha. É aquele que não tem nascimento, porque Deus, como consciência, também existe antes da chegada do corpo. E aí ele continua na escritura. E a pranaha, a manaha. Ele não tem qualquer conexão. Olha só, ele não tem conexão. Ele não tem conexão com nada. Em última instância, ele não tem conexão com nada, porque só tem ele. Tudo aparece conforme uma projeção em Bhagawan. Então, ele não tem conexão com nada, não há um outro. Isso é o significado daquela palavra lá em sânscrito, eka, único. É o único mesmo, não existem coisas. Coisas são aparentes, não têm existência. Isso é muito mal entendido por quem olha o Vedanta superficialmente. O Vedanta diz que o mundo não existe. Calma, primeiro vamos ver do que é a existência que o Vedanta está falando, né? Porque o argumento que se coloca é o seguinte: ora bolas, eu estou experimentando isso aqui, sim, o Vedanta não nega a experiência, né? A experiência é comprovável. O que o Vedanta nega é que a experiência tem uma realidade intrínseca a ela, né? A realidade da experiência é algo que está além da experiência. Ela não tem como ser encontrável por uma experiência e nem confirmada por uma experiência. Está fora do campo da experiência. É por isso que a gente usa esse pramana, que é o Veda, que é uma escritura. Como está fora da experiência, como é que a gente vai conseguir usar um meio de conhecimento baseado na experiência? É impossível, né? Em termos escriturais, a base de todo o Veda tem que ser uma revelação, porque está fora da experiência, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Não tem qualquer conexão, é como o espaço. O espaço não tem conexão com o pote que o envolve. O espaço está dentro do pote, mas não tem nenhuma conexão. Se ele tivesse conexão, o que aconteceria? Quando o pote se partisse, o espaço também iria embora. E aí é o que acontece? Quando você tira os móveis da sua casa e vai se mudar para outro lugar, o espaço que tinha lá sofre alguma modificação? Nenhuma. É o mesmo espaço. Continua o mesmo espaço disponível para você botar outros móveis. Assim como o espaço não tem sambanda, vínculo com nenhum objeto, assim também Brahman é a Sangará, a Sambandhará, não contaminado, não tem vínculo, não é afetado por nada. A Pranahá significa isso aqui, ó. Engraçado, não devia ter olhado essas palavras, não olhei.
Isso aí eu escapuli. Fiquei devendo para vocês. Tá? O que que é esse Harita? Harita. O que que é Harita? Vamos ver o que que é Harita? Vai que sai alguma coisa daqui, ó. Harita. Espera um momentinho. O que que é Harita? Harita. Harita. O que é Harita? Destituído de. Não tem. Não tem. Está destituído. Isso que quer dizer Harita. Ele é destituído de vínculo com o prana, ó. Prana Sambandha Haritaha. Isso que quer dizer a pranaha. Ele não tem vínculo com o prana. Ele não tem vínculo com a força que vivifica a matéria. A matéria que vivifica a matéria. A matéria sutil, prana. E a manaha quer dizer isso aqui, ó. Haritaha Sambandha, Manas Sambandha Haritaha. Ou seja, ele também não tem vínculo com o corpo mental. Não há vínculo. O que quer dizer que não há vínculo? Ele não é tocado, ele não é modificado pelo vai e vem dessas aparências. As impurezas da mente não tocarão Brahman. Portanto, é só Shubraha. Shubraha significa puro. Bhagawan é puro quando? Ele é puro sempre. De novo, não confundam isso com nada dogmático, moral. Puro aqui quer dizer isso aqui, ó, que nada toca Brahman, nada toca Bhagawan. Mesmo que todos os Namarupas existam em Bhagawan, Bhagawan não pode ser tocado, não pode ser alterado por nada que ele projeta nele mesmo. Você é tocado pelo sonho que você sonha toda noite? Não. É uma boa analogia. Não é tocado. Agora, o sonho não sai da sua mente? Com certeza. Se é tocado por alguma daquelas pessoas, formas, cores, né? Monstros correndo atrás de você durante a noite, né? Parceiros, etc. Não. Isso que quer dizer puro. É por isso que ele vai falar aqui, ó, o Sahasranama Stotram de Vishnu. Ó, o que que diz isso aqui, ó? Ele, que é o mais puro dos puros, o mais auspicioso dos auspiciosos, o Deus dos deuses e o indestrutível progenitor de todos os seres. Dele originaram-se todos os seres no começo do primeiro yuga, na primeira era, e a ele tudo retorna novamente ao fim do yuga, ao pralaya, tá? Ele é puro. Sempre que você vê isso, puro, intocado, auspicioso, quer dizer sempre intocado, ele não é machucado por nada, ele, sobretudo, mais importante, ele não se altera por nada. Por isso que uma pessoa que vai ficando muito centrada no que ela flutua cada vez menos. Aí você usa aquele métodozinho do Paramartananda, o FIR, né? Você passa por uma perturbação, aí você aplica o FIR, né? Qual é a frequência que eu passo por essa perturbação? Está diminuindo ou está aumentando? A intensidade, ela é maior ou menor? E o meu restauro, a minha recuperação disso, ela é mais curta ou ela está se estendendo? Quem vai contemplando muito Vedanta vai notando que esses indicadores, esse sistema probante é engraçado, vai tudo declinando. A frequência diminui, a intensidade da perturbação diminui e a recuperação também. Por quê? Porque cada vez a gente fica mais no que somos, e o que somos é isso aqui. É o mais puro dos puros, o mais auspicioso dos auspiciosos. É isso. Simples assim. Você encontra isso no seu dia a dia. O que o Vedanta faz é te mostrar como olhar. Olhe, ele está te mostrando. Esse é o grande mérito do Vedanta. O Vedanta não precisa te levar para nenhuma experiência extraordinária, né? Nenhum estado alterado de consciência, de nada, de outra, vamos usar o termo certo, nenhum estado alterado mental, né? Onde você coloca a mente em outras dimensões. Não, o Vedanta não precisa de nada disso. O Vedanta estuda a sua experiência conforme a revelação do Shastra, da Escritura.
Essa é a abordagem peculiar do Vedanta. Tudo veio somente de Bhagawan. Ele é Nityaha, né? Ele é aquele que é permanente, né? Nós cantamos tudo isso mecanicamente, isso aqui, por causa do temor. Então, o que que ele está querendo dizer? Que inicialmente a gente se aproxima de Deus por medo. Olha que interessante, é muito comum isso. Mais por medo, mais devido ao medo, somos religiosos. Nunca por maturidade. Você não vê Deus como você mesmo. Quando isso ocorre, quer dizer que você está maduro. Seja uma pessoa religiosamente madura. Não tema Deus, mas aprecie Deus. Todos os cânticos são belas descrições de Bhagawan. Uma vez eu vi um mago branco da ilha de Chipre, chamado Dascalos, que ele era um mago branco e ele trabalhava muito, né? Ele tinha poderes mágicos, ele trabalhava muito, né? Magicamente. Mas ele fazia só coisas aí no Dharma mesmo. E ele era interpelado pelos sacerdotes da Igreja Ortodoxa o tempo todo. Mas você tem que temer Deus, você tem que temer Deus. Ele dizia para eles: eu não temo Deus, eu amo Deus. É diferente, é outra coisa. Eu não temo Deus, eu amo Ele loucamente. Aí os sacerdotes saíam desconcertados e ele continuava a operar os prodígios dele, os milagres, etc. Né? Então, não é para temer Deus, é para apreciá-lo. E o Guirana vai dizer: não é para temer Deus, é para ir além do apreciar Deus, é para ver que é o mesmo, é exatamente o mesmo, é o próprio. Isso que você chama de eu é o próprio, né? É essa a intimidade absoluta que o Gnana Yoga convida o estudante. É uma intimidade absoluta, a intimidade com você mesmo, né? Aí ele continua aqui. Agora, Aksharat Parataha Paraha. Aqui a palavra Aksharat tem um significado especial nesse contexto. Nos mantras védicos, algumas das palavras têm o significado direto, mas algumas outras têm um significado contextual. É o indireto, é o contexto onde aquilo ocorre. Não é de dicionário, né? Shankaracharya dá esse significado. Como ele chegou ao significado, não é dito aqui. Se você estiver logicamente interessado na interpretação, por que não podemos interpretar de forma diferente? Se você perguntar para Shankaracharya, se você perguntar, Shankaracharya dispõe de todas elas no Brahma Sutras. Nos Brahma Sutras faz-se análise lógica. Aqui, para um principiante no estudo das Upanishads, ele diz o seguinte: olha, é a postura adequada do aluno, né? Aceite o significado que eu estou usando, não discuta comigo. Se você estiver interessado na argumentação, vá para os Brahma Sutras. Lá nós teremos todas as discussões. Nós temos livro também. Para você que está querendo saber como é que a gente chegou nisso, nós temos uma escritura gigantesca, que é os Brahma Sutras, que é repleto dessas discussões, onde Shankaracharya ele exaure essas dúvidas de interpretação. Ele explica todas elas. Levamos em conta todas as palavras essenciais, analisamos todos os significados possíveis e ficamos o quê? Com o significado apropriado e descartamos o restante. Ou seja, os Brahma Sutras são trabalho analítico, tá? As Upanishads não são trabalho analítico, tá? Na Upanishad Bhashyan, ele dá apenas o significado. Nesse contexto, Aksara significa Maya, né? Ou seja, Maya aqui é o quê? Maya é o imanifesto, no qual estão potencialmente todos os nomes e formas. Isso é como Maya está sendo usado nessa escritura, Maya, né? Engraçado, essa terminação, AT significa origem, Aksharat, AT, origem. É esse Akshara como origem. Brahman, Maya, Jagat. Qual é a definição de Maya? Eu espero que vocês não tenham esquecido. Todos os nomes e formas não manifestos são chamados Maya. A partir de Maya, todos os nomes e formas vieram. Portanto, supõe-se que Maya seja superior ao universo.
Qual é a definição de universo? Nome, forma, manifestos. Qual é a definição de Maya? Não manifesto. Então, Maya é superior ao universo, o Prapancha. Por que que é superior? O que que eles querem dizer com isso? Porque Maya existe antes mesmo do universo. Pronto. Quer saber o que quer dizer superior? Ele explicou. Porque existe antes mesmo de um universo. Porque Maya é um locus, entre aspas, de potenciais. Potenciais o quê? De manifestação. Maya é a origem, por isso que ele botou Aksharata ali, ó, é origem. Ao passo que o mundo, Prapancha, veio depois. É efeito. Portanto, Maya é Anadi, enquanto o mundo é Sadi, que significa com o começo. Logo, Maya é superior a Prapancha. Então, Maya nunca tem um fim. Maya só tem um fim na compreensão daquele que entendeu a sua verdadeira natureza. Na compreensão dele, não é no dia a dia transacional, que ele vai estar lidando com um monte de nome e forma o tempo todo. Mas na compreensão, a ilusão do nome e forma como tendo uma realidade própria, ela morre, ela acaba. Tá? Por isso que ele disse que Maya é superior a Prapancha, ao universo. Por quê? Porque Maya existe antes mesmo do Prapancha. Prapancha já é o resultado da manifestação, né? Bom, agora se falou muito de Maya, agora vamos voltar ao que interessa. Agora que esclareceu mais esse aspecto aqui de Mitya, aí a gente volta para o que interessa. O Vedanta sempre é assim, ele elabora, né, ele desencana o estudante de Mitya, apresentando um modo de olhar Mitya que seja favorável, que seja bom para o ensino, e aí ele volta para a base, que é o que interessa. E quanto a Bhagavan, o princípio consciência, o que diz a Upanishad? A Upanishad diz o seguinte, olha, esse princípio consciência, que é Brahman, é Bhagavan, é o Purusha, é o Aksharam, é o imperecível. As escrituras dão milhões de nomes para isso. A Upanishad diz, o princípio consciência, ele é superior até mesmo a Maya. A consciência é superior a Maya, que Maya é superior a Prapancha. Portanto, temos a hierarquia. Ó, Chit, consciência, Maya, que é o potencial, Prapancha, que é o potencial manifesto. O mundo é o mais baixo, superior ao mundo. Sendo o mundo grande, temos em inglês os graus positivo, comparativo e superlativo. O mundo é grande, Maya é maior. Brahman, Bhagavan, Purusha, Aksharam, na sua natureza original, é o maior. Por isso que ele é único. Ele é o maior. Portanto, a Upanishad diz Aksharat Parataha Paraha. Brahman é superior a Maya, que é superior ao mundo. É um mantra sólido. De fato, você pode ir por aí. Muito pode ser extraído deste mantra. Mas é Sará, é a essência. A partir deste Karanishwaraha, que a gente está tratando aqui, Ishwara, Bhagavan, como a causa. Por quê? Porque foi essa a pergunta do estudante. A partir deste, agora ele está sempre enquadrando o estudante, que é Brahman mais Maya, todo o universo evoluiu. Então, é interessante, parece que é conhecer esse Karanishwara, como o quê? Como você mesmo, não é mesmo? Aí ele está se aproximando do ponto da pergunta do estudante. Como é que o mundo evoluiu? Agora, os slokas seguintes são a evolução do mundo. Os dois primeiros mantras são os mantras pré-Big Bang. O terceiro mantra é o mantra pós-Big Bang. Nós veremos isso, né? Então vamos lá. Mantra terceiro da primeira sessão do segundo capítulo. Desse Purusha, desse Aksharam, de Bhagavan, Brahman, nascem a força vital, a mente, todos os órgãos sensoriais e de ação, o espaço, o ar, o fogo, a água e a terra, que sustenta tudo. Então,
Dele nascem o prana, nasce o corpo sutil, ó, mente, órgãos sensoriais. Nasce os órgãos de ação que estão no corpo, que também estão na mente, ó. Sabe? Não confunda isso aqui com os locais do corpo, tá? O Vedanta está interessado na mente, a mente congrega tudo isso, ó. Órgãos sensoriais, ela que coordena tudo, todo modo de atuar dos seus meios de ação, mãos, né, pés, etc. E todos os cinco elementos, ó, espaço, ar, fogo, água e terra. Como o mundo evoluiu? Primeiro temos que ler a segunda linha. Essa começa com Kam, Vayu, Jyoti, Paraha, Paha. De Ishvara, que é a Maya Sahitam Brahma, nascem primeiro os cinco elementos, ou Bhutani. É, de Ishvara, né? O que é Ishvara aqui? Aí ele volta para a definição clássica do Vedanta. Ó. Ishvara é Maya sobreposta a Brahma, a Brahman. Ó. Então é aquela velha coisa, ó. Brahman mais Maya é igual a Ishvara. Brahman mais corpo sutil é você. Essa é a equação básica do Vedanta. O modo como ele se aproxima dualmente de um estudante é assim. Né? Aí depois vai ter que resolver essa equação aqui entre você e Brahman, né? Eu sou Brahman? Será? Então, de Ishvara, que é Maya sobreposta a Brahma, nascem primeiro os cinco elementos ou Bhutani, os cinco elementos. Surgem os Mahabhutani, que são os grandes, os cósmicos, os potenciais. Ó. Essa é a nossa criação escritural, tá? As escrituras dividem o universo inteiro em cinco componentes básicos. Na ciência moderna, na química, temos muitos elementos. Na ciência moderna, temos elementos com um significado diferente. Temos a tabela periódica. Você se lembra? Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, etc. Bário, prata, bismuto, antimônio, etc. Temos tantos elementos. Mas na escritura, no Shastra, quando falamos de elementos, não é sobre os elementos da ciência, cujo número aumenta. Quando estudamos eram 91, 92. Atualmente são cerca de 115. Não sei qual o número mais recente e está sempre a aumentar. Então, Sukshma Pancha Bhutani, a grandeza do nosso Shastra é que uma vez que o nosso Shastra tem assim determinado, ninguém pode melhorar, ninguém vai poder acrescentar nada nisso. Nós temos, então, os cinco grandes elementos, ó, Panchabhutani. Quais são eles? Akasha, que é o espaço, Vayu, é o vento, Agni, fogo, Jalam, água e Prithvi, que é terra. Primeiro, como é que aparece na criação? Primeiro aparece a nível sutil, que é chamado isso aqui, ó, Sukshma, sutil, Bhutani, cinco elementos. Os cinco elementos em estado sutil, no nível sutil. Depois, no nível mais denso, que é Sthula Bhutani, Sukshma Bhutani é referido aqui. Tá? Então, ele está falando aqui da parte sutil. Não vou entrar em pormenores, confira o Tattva Bodha e Introdução ao Vedanta. Por favor, continue a rever o Tattva Bodha e Introdução ao Vedanta. Sem isso, algum trecho da Upanishad vai parecer a você vago. Alguns você entenderá, outros não. Se você quiser obter o benefício completo, você tem que rever seguidamente o Tattva Bodha e a Introdução ao Vedanta. Aqui ele continua com a criação. Agora a gente vai continuar então. Vamos continuar a partir dos elementos a nível sutil, aqueles cinco ali, né? Ó, Pancha, Bhutani, Jatani. Destes cinco elementos, qual é o mais abstrato? Agora, vale a pena a gente acompanhar essa reflexão, que ele faz uma coisa muito bacana aqui. Ele vai mostrar a dificuldade que os estudantes têm. Olha que interessante, ó. Qual é o mais abstrato? A caixa. Aí ele aparece aqui no nominativo como Akshara. É espaço. É por isso que se fala de Panchabhuta Upasana. Olha só,
existe isso aqui, ó. Isso aqui é uma meditação nesses 5 elementos. Por que se faz essa meditação? Vamos acompanhar atentamente o que o Swami está dizendo aqui. Para que serve isso? Para aguçar a mente, para deixar a sua mente mais sutil, né? Desenvolver o foco dela e desenvolver também a capacidade que a mente tem de simplesmente focar o quê? Um conceito totalmente abstrato. Para aguçar a mente, nós temos Panchabhuta Lingam, eu lhe disse. Panchabhuta Lingam ou Panchabhuta Upasana, que é uma meditação. Por que que o Passana se torna preparatória para o Vedanta? Quando você pratica o Passana, você tem que meditar sobre o Bhagavan como a terra, e depois disso, como a água. Olha só, agora a coisa vai indo, ó. Você não está conversando com uma pessoa com a mente dual? Então, o que que você vai dar para ela? Você vai dar a coisa mais sólida que tem. Você diz assim, contemple a Terra como Bhagavan. A Terra vem de Bhagavan. Então, agora ele tem uma coisa direta da experiência dele, sólida, e a técnica está dizendo o quê? Tente contemplar isso como Deus. Ó, primeiro é assim, depois eu vou para o elemento menos denso. Qual é? Água. Até aí, tudo fácil. Ó, nesse próprio Sandhya Vandanam, que é a iniciação no cordão sagrado, que é uma cerimônia, né, onde o indivíduo ele entra para a maturidade religiosa. Agora você tem essa meditação que, nesse Sandhya Vandanam, você tem a meditação na água. Depois, a meditação em Agni, o fogo. O fogo é muito menos denso do que a água. O fogo é volátil. O fogo parece um gás em combustão localizado. Então, a meditação em Vayu, que é o vento, que será mais difícil. Então, a coisa está ficando cada vez mais difícil. Os dois primeiros são muito fáceis. O terceiro, que é fogo, continua sendo fácil, porque você consegue capturar o fogo com o quê? Com teus olhos. Você está olhando o fogo. Agora você vai meditar no vento. E agora? A única coisa que eu tenho para lidar com o vento é o meu tato. Mais nada além disso, né? Por quê? Porque vaiu não tem forma, o vento não tem forma, né? Não tem. O vento que eu estou falando aqui é ar, né? Qual o problema? O ar não tem forma. Quando ele se desloca como vento, eu sinto ele pelo tato, mas só assim que eu estou sentindo ele. Quando eu estou parado, eu não tenho sensorialidade para conseguir captar o ar. Quando o ar está parado, eu não tenho. Você pode dizer, aí quando eu respiro. Mas aí você está provocando o movimento através da sua respiração. Aí, pelo tato, né, pela superfície de contato, pela textura, você vai sentir o ar indo e saindo. Só assim, vai ficando cada vez mais difícil. Como é que você contemplaria o vento? O ar, quer dizer. Quando está no vento é fácil, né? Você olha um local onde está batendo vento, as árvores vêm para cá e para lá, inclusive a meditar, é uma contemplação muito gostosa, muito bacana essa. Mas e quando não tem? Vai ficando complicado. Como é que eu vou meditar no ar? Como é que eu vou contemplar o ar? Vai ficando cada vez mais difícil, o ar não tem forma. Se você pratica meditação no ar, a mente vai se tornar mais sutil. Lembra do que diz as Escrituras? Que a mente vai se tornando aquilo no qual ela coloca a atenção dela? As Escrituras dizem isso. Se eu coloco a minha mente focando em coisas densas, a mente vai ficando cada vez mais densa. Se vai focando cada vez coisas mais sutis, a mente vai ficando mais sutil. Finalmente, você agora vai ter que praticar Bhagawan como Akashará, como o próprio espaço. Como o espaço é todo pervasivo? Como é que o espaço é uno? Isso aqui é a pergunta em cima do ensino vedântico. Começa a ver essas perguntas. A escritura fala que o espaço é todo pervasivo, né? Fala que ele é uno, que ele é indivisível. Você começa a contemplar isso. Como o espaço é todo pervasivo? Como é que ele é uno? Como é que ele é indivisível?
Como é que o espaço acomoda tudo? Como é que o espaço não é contaminado por nada? Repare como o espaço ele tem características diferentes. É por isso que ele é uma excelente referência para a gente contemplar Deus. É o espaço. Por quê? Por causa disso, olha. Todo pervasivo, ele é uno, é único, não tem nada dividindo ele, tá? Ele acomoda tudo. Você tira coisas do espaço, bota no espaço, ele não se altera. Não é contaminado por nada, né? Você tem lá uma pintura, vai sujar a pintura com mais tinta ainda, joga um balde de tinta. Você não vai contaminar o espaço, você vai sujar o chão, vai sujar o quadro, vai sujar você mesmo, a parede, mas não o espaço. Por isso que o espaço ele é uma contemplação muito interessante, porque você está lidando com características muito únicas que as escrituras usam como referência para falar de Deus. Olha só, usam como referência para falar de Deus. Elas não estão dizendo que Deus é isso aqui, não. Pode até dizer que é isso, é aquilo, mas tudo isso aqui são características que existem em Bhagawan, existem em Brahma, tá? Isso ajuda a gente a focar, a que a mente fique cada vez mais sutil, né? A escritura, como ela não tem como apontar diretamente o que é Deus, ela vai usando esses recursos. O Passaná para refinamento mental. Se você quer o Passaná para refinamento mental, pratique essa meditação no espaço, antes de vir a Mundaka Upanishad. Deveríamos ter feito isso antes, mas todos nós passamos conseguindo admissão através de recomendação. Então, é tudo recomendação de admissão. Ele está falando do modo como os alunos chegam para estudar. É assim. Tá, eles não chegam lá para fazer preparo, eles chegam lá para aprender Gnana Yoga, para aprender escritura, para solidificar o sânscrito. Por isso que ele diz assim: a gente devia ter feito isso antes. Aí agora ele está dizendo: poxa, mas a gente chega no Gnana Yoga tudo por recomendação, né? Mas quando a gente chega nisso, olha o que ele está dizendo aqui, ó. É uma coisa que a gente comenta a beça nesses encontros, mas a mente ainda não é suficientemente abstrata. A mente ainda não é suficientemente sutil. Para ela ficar sutil assim, ela tem que ter um grau de desapego e discernimento muito bom mesmo. Aí ela está disponível para essas abstrações. Essas pessoas estão falando consciência, consciência. Foi falando, né? Como é que o aluno comenta, né? Ele chega lá, aí vê, essas pessoas estão falando consciência, consciência. A aula foi boa, mas eu não entendi o que ele disse. Vai ser difícil, porque nós temos que tornar a mente cada vez mais refinada. O Passará é considerado um método de refinamento. A caixa é o elemento mais sutil. Assim, agora ele voltou para a escritura, né? Fez esse comentário, que é um comentário útil para caramba, que dá para a gente usar o que ele está fazendo aqui. Ele está sugerindo um tipo de meditação, de Vipassana. Medite no espaço, embora pareça impossível, medite, contemple o espaço, né? Comece a contemplar o espaço. Então, agora ele voltou para a escritura. Bom, retornando, assim, esses 5 elementos surgiram. Então, o que vai acontecer? Próxima aula fica para o próximo encontro, né? Então, alguém tem algo a falar? Essa parte final dessa aula aqui foi uma pauleira aqui de termos, né? Por quê? Porque ele está usando a cosmogonia védica, ela é muito específica, né? Aí a gente apanha a beça, né? Então, a gente vai parar aqui. Surgiram os 5 elementos sutis a nível macrocósmico. Então, o quê? Depois. Então, vocês querem falar alguma coisa? Comunicar qualquer coisa relevante em relação a esse conteúdo aqui, ou algo que vocês conseguem linkar com isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, pronto, acabou. Acabou o tempo. Então, vamos encerrar aqui. Então, contemplem, viu? Olha como é que a gente vai lendo para Martananda, ele vai dando dica, né?
Estava refletindo outro dia como é que eu perco tempo prestando atenção só em coisas inúteis, né? Isso depois de um tempão de Vedanta. É complicado mesmo, tem que insistir muito mesmo. Agora que eu estou conseguindo focar um pouco melhor, mas é engraçado isso, a gente dispersa muito rápido. Esse mundo das transações aí, esse tal de prapancha, esse prapancha, ele é muito atraente, ele é muito distraidor, distrai e destrói muito o foco de atenção, né? Porque ele tem tantas coisas que a sua atenção fica girando para cá e para lá, posando que nem uma mosca enlouquecida, né? Um monte de coisas. Tum, 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 tum. Aí não estabiliza em nada. E essa falta de estabilidade prejudica muito assimilar o conhecimento, mas muito mesmo, né? Então tem que cuidar. Quem puder se lembrar, pratica a meditação no espaço, né? É uma boa mesmo. Bom, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Essa última prece aqui é um reconhecimento a todos os professores dessa tradição. É por isso que se fala assim, Om Shri Guru Byo Namaha. Está se referindo a toda a linhagem de professores, né? Isso é usado em várias tradições para honrar a tradição de ensino. Então, é o que estamos fazendo aqui, né? Gratidão ao Dakshinamurti e a toda essa linhagem de estudantes e alunos que têm perpetuado ao longo dos milênios esse conhecimento absolutamente intocável. Por quê? Porque se refere ao intocável que é você, né? É o intocável que a tudo toca, mas na verdade não é tocado por nada, né? É isso aí, gente. Boa noite para vocês. Em pé.